Querido povo católico, filhos e filhas da igreja, nós estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra traz uma mensagem muito bela aos nossos corações, porque a liturgia da palavra nos convida a tomar consciência da importância da palavra de Deus na nossa vida, a importância da palavra de Deus na nossa família, no nosso lar. E a palavra vai nos dizer que nós precisamos assumir esta palavra, nós precisamos acolhê-la em nosso coração, como uma boa semente que quer germinar e dar muitos frutos em nós. Nós ouvimos o evangelho de Mateus, a parábola do semeador. Meu Deus, a gente já escutou tantas e tantas vezes esta parábola do semeador, e eu gostaria de iniciar com uma pergunta: qual é o trabalho do semeador, se não colocar a semente no solo? Qual é o trabalho do semeador? Pegar a semente e lançar na terra. Uma vez que a semente for deixada no celeiro, ela nunca produzirá frutos, minha gente. Os arrozeiros que aqui estão, fumicultores, vocês que trabalham no campo, na terra, sabem muito bem. Vocês podem deixar a semente do fumo guardada, não vai produzir. Vocês podem deixar o arroz estocado lá no celeiro, não vai produzir. É preciso pegar as sementes e lançar na terra, no solo. Por isso, o trabalho do semeador é muito, mas muito importante. Mas a identidade pessoal do semeador não. Por quê, padre? O semeador nunca é chamado pelo nome nessa história que acabamos de ouvir. Nós não ouvimos o nome dele, não sabemos quem é esse semeador, nada nos é dito sobre este semeador. É um semeador que resolveu sair e lançar sementes no solo, na terra. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. A colheita depende da combinação do solo com a semente, não é assim? É assim que funciona. E uma safra sempre depende da natureza da semente. Se a semente é boa, ótimo. Se a semente é falhada, não vai dar nada. E amados, quando o padre diz que uma safra depende da natureza da semente, quer dizer que não depende do tipo da pessoa que plantou. Não depende do tipo da pessoa que plantou a semente. Um pássaro pode plantar uma castanha, a árvore que vai nascer será um castanheiro e não um pássaro. Ele plantou, não nasceu um pássaro, nasceu um castanheiro. Minha gente, a mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve a palavra de Deus. Tudo depende do coração, do modo como acolhemos a palavra dele em nosso coração, e se vamos alimentar ou não a palavra dele que acolhemos, estamos acolhendo nesta Santa Missa, porque o semeador saiu para semear, ele está semeando a semente em nossos corações agora. Nós estamos recebendo a semente. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração que acolhe a palavra, a semente. Algumas pessoas são como solo à beira de estrada, minha gente. Algumas pessoas são solo duro, difícil, e essas pessoas não têm uma mente aberta e receptiva para permitir que a palavra de Deus o transforme. Eu posso vir na missa várias e várias vezes, mas dependendo do modo, da forma como eu acolho a palavra de Deus, quando eu saio da missa, a forma, a maneira como eu vivo ela lá fora, ou não vivo, é que vai determinar o solo que eu sou. Minha gente, os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, no estudo da palavra. E aí nós católicos somos relaxados no estudo da Sagrada Escritura, no estudo da palavra de Deus. A gente vem à missa, escuta as leituras,
a palavra de Deus, escuta a reflexão do padre, mas nós não nos dedicamos lá em casa, depois da Santa Missa, para estudar um pouquinho mais, refletir, quem sabe, o Evangelho no final de semana, durante toda a semana. Porque toda vez que eu ler o Santo Evangelho, uma mensagem diferente Deus me dá, uma explicação diferente Ele me apresenta da palavra dEle, porque a palavra é sempre atual, é sempre nova esta semente. E amados, no solo pedregoso, como ouvimos, as raízes das plantas nunca se aprofundam. Quando a semente cai num solo pedregoso, a semente ela pode até germinar. Vem o sol, vem o vento, vem a tempestade, uma seca ou um vento forte, a planta murcha e morre, porque caiu num solo pedregoso. E amados, os cristãos precisam desenvolver suas raízes, como o padre disse, por meio da fé em Jesus e no estudo da Sagrada Escritura. E aí a conclusão desta parábola é deixada para cada um escrever: que tipo de solo eu sou? Este evangelho não terminou. Agora nós vamos concluir ele, nos perguntando: que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo você é? Que tipo de solo nós somos? Meus irmãos, a palavra vai nos dizer que nós precisamos ser semeadores da palavra de Deus. Nós precisamos sair desta missa com os nossos bolsos cheios de semente boa, com a nossa boca cheia de semente boas. Porque pessoas que semeiam a semente do encardido, a semente falhada, ruim, tem de monte. Nós precisamos semear a boa semente. Nós somos chamados por Deus a ser semeadores da sua palavra. Devemos semear a palavra de Deus no coração da humanidade, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Vamos semear a semente boa. Vamos colocar no solo, no coração das pessoas, a boa semente. O semeador é aquele que espalha a palavra de Deus de toda forma e de toda maneira, proclamando, cantando, pregando, tuitando, copiando e passando para outros a semente do Evangelho. Esse é o nosso dever, é nossa obrigação. Quantos recebem por intermédio de um texto, de um áudio, de uma homilia diária ou liturgia diária, a palavra do evangelista? É semear, é usar das redes sociais, isso que nós temos para semear a boa semente, e não a semente falhada, a semente que vai dividir, que vai destruir, que vai acabar com a vida do outro, com a família. E a gente vê nas redes sociais quantas pessoas machucando outras pessoas, querendo dividir, separar, destruir, acabar. Nós cristãos católicos que se achamos convertidos de Cristo, nós precisamos dar bons exemplos. E isso é que a palavra de Deus nos convida. É uma forma de semear, jogando nas redes sociais coisas boas e não coisas ruins, semeando coisas boas, também é uma forma de semear, pelas redes sociais. Mas a palavra tem 3 inimigos que precisam ser combatidos para que a palavra tenha força, para que a palavra tenha eficácia em nosso coração, em nossa vida. Quais são os 3 inimigos? E aí eu encerro a minha reflexão. O primeiro inimigo da palavra se chama distração. Preste bem atenção no que o padre vai dizer. A distração rouba a semente que o Senhor semeou em nossa vida e em nosso coração. A distração, nós somos muito distraídos. Nós ouvimos a palavra, achamos bonita, linda, mas vem a distração e tira aquilo que escutamos, aquilo que foi semeado em nosso coração na missa, ou daquela mensagem que nós recebemos do Santo Evangelho, da reflexão. Vem a distração e nos rouba aquilo que nós escutamos, lemos. Nós ouvimos a palavra, nós muitas vezes viajamos mentalmente falando, estamos preocupados com isso, com aquilo, e a força da palavra não cresce em nós, porque deixamos esse inimigo chamado distração tomar a palavra do nosso coração. Então cuidado se você anda distraído por aí, viu? Preste muita atenção nas coisas de Deus.
E não brinque com as coisas de Deus. Esteja atento, vigie. Cuidado com a distração. O mundo está aí. Quantas coisas nós vemos que querem nos distrair para roubar a semente que o Senhor plantou em nosso coração, em nossa vida. O segundo inimigo da palavra de Deus se chama inconstância. Como assim, padre? Que quer dizer falta de perseverança, falta de constância, de regularidade. Nós somos muito movidos pelas ondas do momento, infelizmente. Nós somos movidos pela onda, sim, do momento. Ora estamos entusiasmados com isso, ora com aquilo, mas aparecem outras coisas e situações, e já nos deixamos levar por elas. Eu quero ajudar na igreja. Nossa, eu quero me doar de corpo, alma e espírito. Não, padre, vamos fazer. Vem a constância. Vem outra coisa que parece ser mais importante, que chama mais atenção. A gente logo abandona tudo e vai. Aí a gente esquece daquele compromisso assumido com Deus, aquela garra, aquela força de vontade de querer ajudar a comunidade, a igreja. A inconstância. Nós não temos raízes profundas, não sabemos perseverar naquilo que começamos. Pode ver, um dos males hoje do ser humano é que ele começa, mas ele não consegue chegar ao fim. Ele até começa, mas não consegue chegar ao fim. A inconstância. E às vezes fazemos o propósito: eu vou servir a palavra de Deus todos os dias, padre. A primeira coisa que aparece, já deixamos esse compromisso de lado. Um outro convite que parece ser mais interessante, que não diz respeito às coisas de Deus, leva, a pessoa vai. O terceiro inimigo da palavra se chama preocupação. A preocupação também atrapalha. As preocupações da vida, a ilusão com a riqueza, com tantos outros desejos terrenos, mundanos, sufocam a palavra de Deus em nós. Quando não entregamos nossas preocupações aos cuidados de Deus, as preocupações acabam nos sufocando. Nos sufocando. A palavra de Deus pode até parecer bonita, mas se ela não crescer em nós, povo católico, se a palavra que estamos ouvindo, esta semente que está sendo lançada em nosso coração, não crescer, se nos deixarmos levar pelas preocupações e pelos excessos da vida, do mundo, nós vamos perder a boa semente que o Senhor colocou em nossa vida. Termino. Quem ouve atentamente a palavra de Deus com gosto e permite que ela cresça e fecunde, aí sim dará frutos. 100, 60, 30 por semente. Mas eu acredito que dará até mais do que isso. Que Deus nos ajude a sermos boas sementes e que possamos levar a boa semente. Ache uma forma, um jeito de semear a boa semente. Use dos recursos que você tem hoje para semear a boa semente. Fale de Jesus amanhã lá no teu ambiente de trabalho. Fale da festa de São Cristóvão, que foi uma bênção. Fale da experiência que você teve na semana do avivamento. Fale bem dos irmãos que você encontrou nesta festa de São Cristóvão. Fale bonito das coisas de Deus. Isso é semear a boa semente. Fechemos os nossos olhos um pouquinho. Inclinemos a nossa cabeça. Que espécie de solo eu estou sendo? Que tipo de semente eu sou? Será que eu estou semeando a boa semente? Ou a semente está no celeiro ainda? Inicie a semeadura. Joga esta semente que está aí dentro de você no solo. Deixe a palavra de Deus produzir frutos em você. Espalhe esta semente
lá na tua casa. Se esforce para colocar em outros solos, em outros corações, a semente que um dia Deus plantou em você. Faça isso. Que tipo de solo eu sou? Que tipo de semente eu sou? Se imagine sendo uma semente. Se você fosse plantada, se esta semente que é você fosse colocada no solo agora, o que é que você produziria? O que queria desabrochar? Será que você teria raízes? Galhos? Folhas verdejantes? Será que você produziria um fruto doce, gostoso? Você produziria frutos para as pessoas? E as pessoas que se alimentarem deste fruto, será que voltariam um dia para apanhar outros frutos? As pessoas se agradariam deste fruto, desta árvore que é você? O que é que você está produzindo? O que é que você está produzindo? A safra sempre depende da natureza da semente. A colheita depende da combinação do solo com a semente. Os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve e acolhe. Produza bons frutos e passe a ser um semeador da palavra de coisas boas. Assim seja.